Então tá, pessoal, na aula de hoje, então, vamos ver sobre engrenagens helicoidais e engrenagens cônicas, e posteriormente, engrenagens sem fim. Pessoal, as engrenagens helicoidais são muito similares às engrenagens retas. Elas possuem muitos conceitos parecidos umas às outras. Um deles, são que seus dentes são involutas, que vocês já sabem o que é, já viram nas aulas passadas. A única diferença é que os dentes são inclinados respeito ao eixo de rotação em um ângulo de hélice. Então, por exemplo, nós temos engrenagem de dente reto, com os dentes dessa maneira, e a engrenagem helicoidal. Ficou meio ruim meu desenho aqui. E a engrenagem helicoidal com os dentes em ângulo em relação ao eixo da engrenagem. Então, essa é a diferença. Este ângulo em relação ao eixo de rotação dessa engrenagem é chamado ângulo de hélice e tem esse símbolo como representação. O ângulo de hélice pode normalmente variar de 10 a 45 graus. Se a engrenagem fosse suficientemente longa, em termos axiais, em comprimento, o que nós teríamos? Nós teríamos que um dente daria uma volta de 360 graus, uma volta completa. Tá? Então, esse dente formaria uma hélice, por isso que é ângulo de hélice. Tá? E essa hélice ela pode ser tanto esquerda como direita. Ok? Aqui, pessoal, temos representação de um par de engrenagens helicoidais, tá? Eixos paralelos, nesse primeiro caso aqui, estão ambas com eixo paralelo. E uma das vantagens das engrenagens de hélice é que a gente pode fazer um cruzamento. Então, a gente pode inverter o sentido, utilizando um par de engrenagens helicoidais, como mostrado aqui. Nós temos um eixo nesse sentido e outro eixo agora nesse sentido. Bom, a geometria da engrenagem helicoidal é o seguinte. A figura 13.2, tá? Que é essa figura, a próxima figura aqui, essa figura aqui, mostra a geometria de uma cremaleira helicoidal básica. Os dentes formam o ângulo de hélice com o eixo, nós vamos ver. Os dentes são cortados neste ângulo e a forma do dente está, então, no plano normal. Então, vamos para a próxima parte. Então, é o seguinte. Vocês podem ver que aqui está o ângulo de hélice. Ângulo de hélice. Então, é o ângulo do dente em relação ao eixo da peça. Quando a gente faz um corte nessa seção aqui, seção XX, tá? Seção XX, a gente tem, então, esse plano normal. E esse plano normal nos mostra, num plano normal, a questão da seção desse corte. Então, aqui a gente pode verificar o quê? A gente pode verificar outras geometrias, tá? A gente vai falar mais adiante. O passo normal é uma delas, o passo normal e o ângulo de pressão normal são medidos nesse plano. Então, vamos lá. O passo normal é a distância no plano normal entre dois dentes. E o ângulo normal é o ângulo, do dente aqui, como mostrado nessa figura. O passo transversal e o ângulo de pressão transversal estão mostrados no plano transversal. Então, vamos lá também. Aqui nós temos, no lado esquerdo, o plano transversal está aqui mostrado. Então, a gente fez um corte transversal e está mostrado aqui, transversalmente. Então, nós temos um passe transversal
E nós temos o ângulo de pressão transversal. Pessoal, como é uma engrenagem helicoidal, ela tem esse ângulo de hélice, os passos transversais e os passos normais, eles não são o mesmo, né? Por questão de uma verificação, né? Uma questão mesmo de visualização, né? Então, eles não são os mesmos. Então, por isso, a importância de saber se a gente está em passo normal ou está em passo transversal. O passo transversal é a hipotenusa do triângulo reto ABCD. Opa, ABC. Então, o passo transversal ele pode ser calculado como passo normal sobre cosseno do ângulo DS. Qual é o triângulo ABC? Está aqui, ó. Triângulo ABC. Então, o segmento AB, né, é o passo normal. Desculpa, o segmento BC é o passo normal. E o segmento AB é o passo transversal. Então, com esses dados aqui, né, no triângulo retângulo, se nós temos o passo normal, se nós temos o passo transversal, a gente consegue achar o outro, né, utilizando dessa trigonometria. Vamos limpar essa figura porque a gente vai continuar usando ela. O passo axial, PX, pode também ser definido como a hipotenusa do triângulo reto BCD. Tá? Então, PX é igual a PN, seno do ângulo DS. Qual é o ângulo BCD? Aqui, ó, BCD. O passo axial, então o passo no sentido do eixo dessa engrenagem, é de um ponto de um dente até o ponto do dente no sentido axial. Então, nós temos o BD como a distância axial, né, olhando axialmente. Calculando como PX, calculamos com PN sobre seno do ângulo de hélice. Também, né, trigonometria básica nesse triângulo retângulo aqui. O PT corresponde ao passo... desculpa. Isso aqui está errado, não precisava ter esse PT aqui, tá? Então, corresponde ao passo circular PC, tá? Medido no plano de referência de uma engrenagem circular. O passo diametral é mais comumente usado para definir o tamanho de dente e está relacionado ao passo circular com PD, passo diametral, é número de dentes sobre diâmetro, que é igual a π sobre o passo circular, que é igual a π sobre o passo transversal, onde N, né, é o número de dentes e D é o diâmetro de referência. O passo diametral no plano normal pode ser, né, encontrado com essa relação, tá? PND igual a PD sobre cosseno do ângulo DS. Tá? O ângulo de pressão pode ser também achado nos dois planos, então, que estão relacionados, né? Então, tangente do ângulo de pressão tangencial é igual a tangente do ângulo de pressão, que é igual a tangente do ângulo de pressão no plano normal sobre cosseno do ângulo de hélice. O conjunto de forças agindo em um dente é mostrado esquematicamente na figura 13.2. A força resultante está em um ângulo composto definido pelo ângulo de pressão e pelo ângulo de hélice em combinação. A força tangencial do acoplamento pode ser encontrada a partir do torque aplicado à engrenagem ou pneu, definido pela equação 11.13a, que nós já vimos no capítulo anterior, capítulo da engrenagem de dente reto. Tá? Vamos ver lá, então. Aqui nós temos... Tá. Então, nós temos aqui, ó, a força
axial, a força transversal e a força resultante, agindo aqui, né? Logicamente, se nós utilizarmos o plano normal e o plano transversal, nós vamos ter outras... isso, né, será, então, rebatido nesse plano. Então, nós vamos ter outros sentidos de força. Além da componente radial, devido ao ângulo de pressão, agora há uma componente de força WA, que tende a separar as engrenagens axialmente. Os mancais com capacidade para cargas axiais devem ser usados com engrenagens helicoidais para resistir a essa componente de força, a menos que as engrenagens helicoidais sejam montadas em pares de direções opostas, no mesmo eixo, para cancelar a componente de força axial. Como existe esse ângulo de hélice, a gente vai ter carga axial no rolamento, por exemplo, né? Então, a gente precisa cuidar isso quando a gente for selecionar um mancal de rolamento, um mancal de deslizamento, porque terão cargas axiais. Às vezes, para esse propósito, conjuntos de dentes de lado esquerdo e direito são cortados lado a lado no mesmo disco de engrenagem, com uma ranhura entre eles para remover o cortador. Tá? Estas são chamadas de engrenagens helicoidais duplas. Se a ranhura de remoção for eliminada, os dentes de mãos opostas são cortados para funcionar um com o outro. Ela é chamada de engrenagem espinha de peixe. É uma engrenagem, talvez alguns de vocês já viram, tentando desenhar aqui, que ela, até um determinado ponto nesse sentido, até um determinado ponto nesse sentido. É a engrenagem espinha de peixe. As componentes de força em um engrenamento helicoidal são WR, né? A componente da força radial é a tangencial vezes tangente de φ. A axial é a tangencial vezes tangente do ângulo de hélice. E a força atuante, né, naquele ponto, é a força tangencial sobre cosseno do ângulo de hélice vezes cosseno do ângulo de pressão normal. Uma outra vantagem das engrenagens helicoidais sobre as engrenagens retas, além da operação silenciosa, são os dentes relativamente mais fortes para uma engrenagem com o mesmo passo normal, o diâmetro de referência e o número de dentes. Então, uma vantagem delas é a maior resistência. Porém, a gente não consegue definir um número de dentes exato. Então, a gente tem que definir um número virtual de dentes para poder fazer alguns cálculos, né? Que é o nosso NE, número virtual de dentes. Como quociente, então, né? Então, cálculo como quociente da circunferência de um círculo virtual de referência, de raio, RE, e o passo normal, PC. Então, aqui nós temos o cálculo, né? Número virtual de dentes, 2π RE sobre PN, que é igual a πd sobre PN cosseno ao quadrado do ângulo de hélice. Também podemos calcular como πd vezes passo transversal cosseno ao cubo do ângulo de hélice. NE também pode ser como número de dentes sobre cosseno ao cubo do ângulo de hélice. Isso define uma engrenagem virtual, que é equivalente a uma engrenagem reta com NE dentes, número de dentes. Dando, portanto, um dente mais forte em fadiga, de flexão e de superfície que uma engrenagem reta com o mesmo número físico de dentes que a engrenagem helicoidal. O número de dentes maior virtual também reduz o adelgaçamento em pinhões pequenos, permitindo um número mínimo menor de dentes para as engrenagens helicoidais do que para as engrenagens retas. A razão de contato transversal, MP, foi definida para engrenagens retas na equação 12.7 e é a mesma para engrenagens helicoidais. O ângulo de hélice introduz uma outra razão, chamada razão de contato axial, MF, que é definida como o quociente
da largura da face, F, e o passo axial. Então, aqui está F sobre Px, e aí também tem essa outra versão aqui, F, passo diametral, tangente do ângulo de hélice sobre π. Essa razão deve ser no mínimo 1,15 e indica, né, o grau de entrelaçamento helicoidal do engrenamento. As tensões, as equações para tensão da flexão e tensão da superfície também são as equações da água, né, que a gente viu em engrenagens de dente reto. E muitas das definições que são utilizadas lá em engrenagens de dentes retos serão utilizadas em engrenagens helicoidais. Essas equações foram apresentadas, né, nas aulas anteriores, com uma grande explicação sobre cada um dos termos, né, e não serão repetidos termos aqui, apenas aqueles que diferem das engrenagens de dentes retos. Então, a equação, né, para tensão de flexão está aqui, e para tensão de superfície está aqui, igual, né, do capítulo 12 das aulas anteriores. As únicas diferenças significativas na aplicação para engrenagens helicoidais envolvem os fatores de geometria I e J. Tá? Os valores de J para várias combinações de ângulo de hélice, 10, 15, 20, 25 e 30, e ângulo de pressão de 15,5, 20 e 25, razão de adendo de 0, 25 e meio, são reproduzidos nas tabelas 13.1 a 13.6. Então, vocês vão ter que ver isso aí. O cálculo de I para pares de engrenagens helicoidais convencionais requer a inclusão de um termo adicional na equação 1222A, o que torna essa equação aqui para dentes helicoidais. Aonde, então, ρg e ρp são os raios de curvatura dos dentes, do pinhão e da engrenagem, respectivamente. Ômega, ômega, eu acho, não lembro exatamente essa letra, é o ângulo de pressão, φ, desculpa, φ é o ângulo de pressão, dp é o diâmetro de referência do pinhão. O sinal positivo e negativo que está aqui leva em consideração o engrenamento interno e externo. Tá? Use o sinal positivo para engrenamentos externos e negativo para o engrenamento interno. O termo MN é a razão de divisão de carga, também definido então pela largura da face sobre o L mínimo. O L mínimo é o comprimento mínimo das linhas de contato. Primeiro, dois fatores devem ser formados a partir dos resíduos da razão de contato transversal, MP, e a razão de contato axial, MR. NR, a parte fracional de MP, e NA, a parte fracional de MR. Se NA for menor do que 1 menos NR, nós temos o L mínimo resolvido por essa equação. Se NA for maior do que 1 menos NR, nós vamos ter o L mínimo por essa equação. Todos os fatores nessas equações foram definidos nessa seção ou no capítulo 12, exceto o ângulo de hélice da base, que é achado, né, por meio desta, descoberto, melhor dizendo, por esta equação. Cosseno a menos 1 de cosseno do ângulo de hélice, cosseno do ângulo de pressão normal sobre o cosseno do ângulo de pressão. Além disso, o raio da curvatura e do pinhão helicoidal, para a equação 1316A, é calculado com fórmulas diferentes daquela usada no capítulo de engrenagens de dentes retos. Então, a gente tem que usar essas equações para achar, né, o raio de curvatura dessas engrenagens. As tensões de deflexão e de superfície podem ser, então, calculadas a partir das equações acima, né, as equações anteriores, utilizando as tabelas 13.1 a 13.6. A resistência dos materiais pode ser encontrada no capítulo 12 e os coeficientes de segurança podem ser calculados da mesma maneira descrita neste capítulo para engrenagens dos dentes retos. Beleza, pessoal? Então, esse foi, né, a parte inicial sobre o capítulo de engrenagens helicoidais.